Olá, seres humanos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de dicas de um animador amador. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre squash e stretch, que é basicamente uma técnica onde você estica e amassa as coisas para que elas pareçam mais reais, como se a física afetasse elas. Então, vamos lá! Se você já assistiu um desenho animado e pensou, caramba, como isso ficou satisfatório de assistir, existe uma grande chance que o motivo seja uma técnica chamada squash e stretch. Nome estranho? Sim. Importante? Muito. Na verdade, essa é considerada uma das bases da animação. Sem ela, muitos personagens pareceriam ser feitos de concreto. Basicamente, aquele PNGzão andando na tela. Tipo, olha isso aqui. E agora, olha isso aqui. Enquanto uma versão parece viva, a outra parece cair de uma fábrica de tijolos. Mas, afinal de contas, o que é o squash e stretch? Primeiro vamos entender o nome. Squash significa esmagar, e stretch significa esticar. Basicamente, quando um objeto sofre um impacto, ele se comprime. E quando ele ganha velocidade ou muda de direção, ele se estica. Nos desenhos animados, isso ajuda a vender a ilusão de peso, velocidade e energia. E não precisa ser apenas uma bola. Personagens, objetos, criaturas, veículos. Se existe movimento, provavelmente existe alguma forma de squash e stretch. Eu vou chamar de esticar e esmagar para ficar mais fácil. E por que usar o esticar e amassar? Bem, agora vem uma coisa interessante. Na vida real, poucos objetos são completamente rígidos. Uma bola de basquete deforma, uma bexiga deforma, até seu rosto deforma quando você toma um susto. Nosso cérebro está acostumado a ver essas pequenas deformações. Então, quando uma animação inclui o amassar e esticar, ela parece bem mais natural. Mesmo que de alguma forma ela fique exagerada. Isso se enquadra em um daqueles quadros em que uma mentira visual acaba parecendo mais real do que a própria realidade. Mas existe uma regra que muita gente esquece: o volume. Se o personagem ficar mais achatado, ele também precisa ficar mais largo. E se ele ficar mais esticado, ele precisa ficar mais fino. Porque o volume do objeto continua o mesmo, afinal de contas. Você não quer transformar seu personagem e ser capaz de criar matéria do nada, né? Isso seria uma aula de física muito diferente. Agora, vamos para um exemplo prático. Vamos imaginar uma bolinha pulando. Quando ela está caindo, ela pode começar a esticar um pouco para mostrar velocidade. E quando ela atinge o chão, ela se achata rapidamente. E logo depois, ela se estica novamente quando sobe. Esses detalhes duram apenas alguns frames, mas fazem uma diferença gigantesca. É literalmente o tipo de coisa que você sente mais do que percebe. E agora, vamos falar de alguns erros que quase todo animador iniciante comete. Número 1. Exagerar demais. Se o personagem virar uma panqueca toda vez que encosta no chão, talvez isso tenha passado um pouquinho do ponto. Ou não. Depende do tipo de animação. Erro número 2. Não usar o stretch suficiente. Muita gente lembra do esmagamento, mas esquece de esticar. E os dois trabalham juntos. É literalmente um pacote. Você não compra o squash sem o stretch. Senão, acaba ficando meio desbalanceado e pode gerar uma sensação de vale da estranheza. Acreditem, tem muitas animações que cometem esse erro. Erro número 3. Aplicar em tudo. Nem todo objeto precisa parecer uma gelatina. Uma bola de borracha pode deformar bastante. Mas uma pedra não é uma boa não, sabe? Tipo assim, vai ficar meio irreal se você tentar usar. Ai, mas então, aonde que eu devo usar? Eu não faço ideia de onde, como eu uso, o que eu faço? Bom, basicamente você pode usar o squash e stretch em praticamente qualquer animação. Personagem correndo, pulando, expressões faciais, movimentos de cabelo, objetos sendo arremessados, até textos animados. Depois que você aprender a esticar essas técnicas, você começa a vê-la em todo lugar. E aí não tem volta. É tipo aprender uma palavra nova e encontrar ela em todos os cantos da internet. E, bom, a única exceção que eu vejo para usar essa animação, essa técnica no caso, é em objetos que são mais rígidos. Ou se você quer fazer com que aquele objeto pareça ser algo rígido e não, por exemplo, uma pele. As peles podem se deformar. Se você apertar o braço, a pele do seu braço, ela vai afundar. Se você se mexer muito rápido, a pele do seu rosto vai para uma direção específica. Agora, se você quer parecer com que aquela pessoa ou personagem pareça um robô que tem uma pele dura ou algo assim, ou que aquele objeto tenha uma camada de alguma coisa dura, é bom você não usar muito essa técnica. Tipo, dá uma maneirada e usa bem pouquinho de forma bem sutil ou nem sequer usa. Agora, vamos para a parte prática. Eu te desafio.
vamos nós começar com os desafios. Faz uma bolinha pulando, só isso. Parece simples, eu sei, a gente já até falou dela aqui no canal várias vezes. Mas você vai praticar timing, espaçamento, esmagar e esticar ao mesmo tempo, entendeu? É tipo todas as aulas que a gente aprendeu até agora num só projeto. E sinceramente, é um dos melhores exercícios para aprender animação. Ou você faz uma bolinha pingando, ou você faz um saco de farinha pulando, algo que seja maleável. Isso vai te ajudar muito a entender tudo que a gente aprendeu até agora. Bom, é isso. Agora vocês sabem o que é squash e stretch, ou esticar e esmagar, e por que essa técnica faz tanta diferença. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual princípio de animação você gostaria de ver no próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!